Sandra? Eu estou muito alegre, muito alegre. Eu ia para ir, aí não deu para ir, você entendeu, né? Eu ia para ir, mas Pois não é. deu. Agora deu, Aham. tá Não deu, vendo? pois é. Então, há algum tempo atrás nós tentamos combinar da Sandra vir aqui na Pibatã, na nossa igreja, e Verdade. ela cuidando do pai dela, não tinha como sair, né, naquele Sim, tempo. Mas hoje nós temos essa alegria de poder ter você, Sandra, aqui para contar um pouco, né, daquilo que Deus, o testemunho, né, porque são tantas, são maravilhas e maravilhas e maravilhas, né? Hoje você é. vai contar um pedaço, né, dessas maravilhas que Deus tem operado. Verdade, pastor, porque se for para contar, conta quantas bênçãos, aí não É, dá. Teria que vai, ficar o dia todo, a noite toda, o dia todo, entendeu? Não ia dar tempo, aí ia ser né? vigília. É. Ok. Aí ia Mas, ser Sandra, vigília. é, Aham. nós já oramos aqui pedindo que Deus te use poderosamente, tá? Eu e Amém, Márcia, pastor. nós vamos sair da tela, como nós combinamos, vamos deixar você, fique à vontade, por favor, Tá, tá e certo. quando você estiver terminando, né, finalizando o seu momento, a gente volta junto com você aqui, estamos te assistindo daqui. Aí você se Joia. apresente. Você é que Paulo não te apresentou? Não, então. Pois é, Né, então Paulo? deixa eu arrumar essa parte. Ô, Sandra, hoje Oi. você mora em Presidente Prudente. Hoje eu estou em Presidente Prudente, pastor. Quer dizer, hoje não, fazem 5 anos Você já está já. morando aí. Uma cidade muito É, boa, né, Sandra? amo Prudente. Eu sou prudentina, na verdade. Eu É, adotei essa cidade muito aham, boa, É é, boa mesmo. é verdade. E muito você tem boa. 2 filhos, um está no Japão. Não, eu tenho 3 filhos, eu tenho 3 bênçãos. É, Ah, sim. eu tenho um que está no Japão, o Gustavo, de 38 anos, o Bruno, que Aham. está em Bebedouro, de 35 Aham. anos, e o Samuel, que é o caçula, de 23 anos. Nossa, que coisa, hein? É a Você família casou grande, cedo, 6 anos. você Eu casou casei cedo com, também. eu casei com 16 anos. Olha. Meu Deus! A Márcia queria casar com 16, eu Ai, falei, não, gente. Márcia, para! Cedo. É Márcia foi bom ótimo. porque é bom ter casado nova, porque hoje eu tenho um filho que já está com quase 40 anos e eu tô com 56 eu vou fazer, né? Então, Na flor da fica tudo idade. certo. Novinho. Tá. Na flor Mas, da idade. Sandra, Graças Deus te a Deus. abençoe. Seja profeta de Deus para nós, para Amém. todos que estão nos ouvindo nessa noite e assistindo. Em nome de Jesus, pastor. Amém. Fica firme aí. Amém. Estamos aqui te assistindo. Amém. Então, amados, eu estou muito feliz nessa noite, mas muito feliz mesmo. Estou com um relógio aqui do lado, ainda o pastor perguntou. Você tem horário, tem um relógio aí para você ver teu tempo, porque eu gosto muito de falar, de mais da conta de conversar, mas de falar sobre o nosso Deus, eu não sei nem avaliar o tanto que me é prazeroso falar sobre esse Deus que a gente serve, né? E eu queria dizer que já houve uma apresentação, né, da minha pessoa, mas que eu quero apontar para a pessoa central, porque as outras pessoas, inclusive eu, a gente faz parte de um cenário, né, de um cenário de bênção, mas o personagem principal de tudo isso, da minha vida, de tudo que faz parte do meu ser, é Jesus Cristo, né, na pessoa de Jesus, é Deus Pai, e é o Espírito Santo que está todos os dias comigo, né, que me auxilia, que é o meu companheiro diário. E eu queria que esse testemunho que eu vou dar, que eu vou relatar um trecho da minha vida e de tudo que Deus tem operado, sirva para vocês, para cada um de nós, na verdade. Para cada um de nós, porque quando eu relembro, eu também fico cheia de Deus, eu também fico cheia de fé, né? E eu queria que isso acontecesse para todos nós, porque nós estamos vivendo um período difícil que está antecedendo a volta do nosso Senhor.
é um período de muitas coisas tristes, muitas coisas pesadas, mas a gente tem que crer que o nosso Deus, esse Deus que nós cremos, esse Deus que nós servimos, ele está conosco. E essa é a promessa maior que eu me firmo todos os dias. Porque o Espírito Santo foi prometido para nós e Jesus disse assim, eu estou convosco todos os dias. Estou convosco pela presença do Espírito Santo, pela pessoa do Espírito Santo. Mas ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele que nos auxilia nas horas das nossas dores, nas horas das nossas fraquezas. E já foi dado meu nome para vocês, e eu queria, antes de contar sobre a cura do câncer, que foi um fechamento na minha vida, eu queria contar de algo muito sério que aconteceu desde da formação, da minha formação no útero da minha mãe. Eu fui uma filha caçula de mais 2 irmãs, e eu vim num período já em que minhas irmãs já eram adultas. A irmã mais velha tinha 18 anos, e a caçula, que perdeu o reinado, o troninho, ela tinha 16 anos. E a minha mãe já estava tratando da menopausa, e daí, a hora que foi ver, eu já estava a caminho. Mas foi assim, para ela foi um terror, entendeu? Porque ela era uma mulher super rigorosa, super cheia de critérios, de regras, e para ela, assim, ter relação sexual com o meu pai, beirando os 40 anos, seria a maior vergonha do mundo. Então, ela rejeitou de todas as formas o bebê, que era eu. E aí, assim, deve ter sido, eu não imagino como que deve ter sido para ela, e como deve ter sido para mim, porque desencadeou muita coisa ruim na minha vida, essa rejeição por parte da minha mãe e uma omissão por parte do meu pai. Por mais que ele quisesse me amar, minha mãe não deixava. E eu acabei nascendo de um parto muito complicado mesmo. Eu passei da hora do nascimento e depois, muito sofrimento, tudo, eu vinha nascer. E aí, quando eu olho para o Salmo 139, onde Deus fala com a gente lá, que a gente ainda informe, ele estava olhando, ele estava vendo, ele formou toda a constituição física, emocional, psíquica, e aí eu vejo, assim, o quanto eu fui guardada por Deus, né, porque, assim, por passar da hora do parto, poderia eu ter nascido com algumas falhas na parte neurológica, né, eu cheguei a defecar dentro da minha mãe, eu nasci bem escurinha, por conta do cordão umbilical ter ficado no meu pescoço, então foi um parto muito complicado. Mas aí eu vejo assim, né, que Deus tem um plano. Então, quando Deus tem um plano, não existe nada, inferno, falta de vontade das pessoas, plano das pessoas, não existe, porque o plano maior é o plano de Deus. E eu nasci, né, e depois fui ser criada praticamente por uma irmã minha mais velha, Elvira. Foi ela que me criou. A minha mãe não cuidou de mim, eu creio que nem a parte da amamentação ela fez, porque ela teve até que ser retirada um pouco da casa, porque ela ficou, assim, muito nervosa, tal, e a minha irmã que cuidou. Então, eu lembro de tudo que eu perguntava, minha irmã que sabia todas as coisas, e nunca minha mãe, né? E depois eu era uma menina, e sou até hoje, muito derretida, para dar beijo, para dar abraço, e para, nossa, eu gosto de dar carinho, amo dar carinho, e aí eu queria chegar perto dela, né, para beijar, para abraçar, e ela me afastava e falava, sai daqui. Então foi um período muito, de muito trauma, de muita dor na alma, e eu vi, assim, que nesse período a boa mão de Deus esteve, assim, sobre a minha vida,
porque eu necessitaria do amor mesmo da minha mãe e do meu pai. Eu era uma criança, indefesa, mas Deus já me amava, né? Esse amor de Deus, realmente, ele preenche todas as lacunas da gente. Mas eu não conhecia esse amor, então, eu fui crescendo uma criança e depois uma adolescente rebelde, e eu precisava sempre de ser aceita em alguns lugares, e eu fazia por onde ser aceita, e em todos os lugares que eu chegava, eu queria que alguém fosse minha mãe, que as mães das minhas amigas fossem a minha mãe, e aquilo me atormentava, minha vida, minha vida. Eu acabei me casando muito cedo, porque meu relacionamento com ela estava assim, não dava, né? Nós duas. Não era só por conta da minha mãe, eu tinha ódio dela. Eu tinha muito ódio dela, muito. Eu queria mais é que ela, na minha cabeça, que ela morresse, né? Então eu tentava agredir ela, eu sempre com palavras duras, e ela também, ela usava termos muito duros, muito cruéis. Ela dizia assim, e eu estou relatando isso porque eu sei que Deus pode trabalhar nessa noite em algumas famílias em que não conseguem, sabe, se acertarem e acabam maltratando e acaba piorando mais a situação, porque palavras ditas são sementes lançadas, né? E depois não dá para recolher, né? Só mesmo o sangue de Jesus que apaga tudo isso. Mas se a gente não conhece Jesus, isso fica complicado. E ela lançava palavras malditas, como você é uma cadela, é uma cachorra sem dono. Então, isso, de verdade, percorreu o meu andar até eu conhecer Jesus. Sabe, uma cachorra, uma cadela vira-lata, é aquela cachorrinha que vai buscar resto, sabe? Que tem que ficar com restos. Uma cachorra sem dono, ela não consegue ter nada por muito tempo, entendeu? Ela fica à mercê daquilo ali, sem dono, sem cuidado, sem amor, sem nada. E então, eu continuei, né, o meu caminhar, e, e fui sofrendo, e aí com 16 anos, eu já tinha conhecido um rapaz que era 11 anos mais velho do que eu, e eu conheci ele, eu tinha 14 anos, e ele tinha uma vida já estável, né, já era formado, já tinha uma profissão, já tinha as coisas mais estabilizadas, e eu namorando ele japonês, né, chamava Gerson Sakita. Os meus dois filhos, que eu tenho, o Gustavo e o Bruno, são filhos do Sakita. O Sakita veio a falecer depois, mas eu me casei com ele com 16 anos, e eu fui mãe com 17. Casei muito prematuramente, eu era uma criança, mas enfrentei o casamento com muita dignidade, com muita garra. Eu digo que eu sou uma guerreira, eu acho que desde o ventre da minha mãe eu tive que lutar por tudo, eu tive que lutar para viver, para nascer. E aí eu sou uma guerreira, né? Tenho isso dentro da minha alma. E aí eu fui tentar enfrentar tudo aquilo, um casamento, mas eu via que eu tinha procurado um casamento para me ver livre dos cuidados do meu pai e da minha mãe, porque aquilo não era vida, era um verdadeiro inferno. Eu tentava viver uma vida legal, mas não dava, e eu comecei a me envolver com bebidas alcoólicas antes de casar. Eu, com 9 para 10 anos, eu acho que eu tinha mais ou menos nessa época, eu tomei um porre,
no aniversário do meu avô, de voltar para casa sendo carregada. Então, eu comecei a me envolver com bebida, e depois eu conheci um rapaz em que ele tomava uma droga, era um comprimido, né, que chamava Optalidon, e se a gente tomasse em bastante comprimidinho e depois tomasse uma bebida alcoólica, você ficava num êxtase, sabe, uns dias, numa doideira. Eu fiz isso, sabe, e eu estava vendo que o negócio ia piorar. E aí o casamento, então, foi uma saída para mim, né? Mas, assim, o casamento, ele tem que ser estruturado, né? Ele tem que ter, a base tem que ser solidificada, né? A gente vê que tem que ter Jesus mesmo na base do casamento, e ser feito tudo no amor, né? Eu amava o meu esposo também me amava muito, nós passamos uns perrengues grandes, ficamos casados 9 anos, e tivemos esses 2 meninos, né, o Gustavo, o Bruno, que são uma bênção, e meus filhos, eu digo que são realmente herança do Senhor para minha vida, porque o meu filho mais velho fala assim, mãe, graças a Deus que você não copiou a maneira da sua mãe lidar com a maternidade, né, eu consegui, com a graça de Deus, querer muito ser mãe, e tentar ser uma boa mãe. Então, eu curti muito os meus meninos, eu fazia de tudo para estar presente na vida deles, sempre juntinho, sempre contando muitas histórias, indo para o parquinho junto, estando sempre junto. Eu era uma menina muito nova, então eu tinha fôlego para brincar, para correr, para curtir. Só que eu passei muitas dificuldades. O meu esposo, quando meu filho mais velho tinha 1 aninho, meu esposo perdeu o serviço, que era tudo para a gente, né, na época, que era o nosso sustento. Eu ainda estava fazendo magistério, e aí ele perdeu o serviço, e aquela loucura, a gente passou perrengue bem feio mesmo, e depois de tudo, da gente estar até conseguindo uma melhora, ele conseguiu um serviço na CESP, e quando ele conseguiu todo o serviço da CESP, que eu ia começar a gozar de um tempo de refrigério, ele teve um problema, meu ex-marido, o Gerson, ele teve um problema sério, mas foi na área íntima, nossa, e ele não conseguia lidar com aquilo, não conseguia lidar, por ser oriental era pior ainda, porque ele não expunha, ele não falava, e aquilo foi piorando, até que ele chegou um dia e falou para mim que se aquilo era o problema e ele não conseguia ter uma solução, ele iria sair de casa. E aí sim começou uma luta minha interna, né? Porque eu nasci e cresci para ser mamãe, para ter um lar que eu não consegui ter com meu pai e com minha mãe. E eu casei, como disse a Márcia hoje, e eu ouvindo ela falar, eu me lembrei, porque eu não tinha casado para brincar de casar. Apesar de eu ter uma idade de brincar, mas eu queria casar para ser feliz e para fazer outro feliz. E daí eu vi que estava tudo desmoronando, e aquela luta minha com o problema do meu marido, sem conseguir solução, eu comecei a perceber que eu estava ficando doente. Eu já era uma pessoa doente na alma, e isso eu quero deixar bem claro para vocês, para quem estiver me ouvindo, eu tinha uma ferida muito grande na alma, muito. Se houve uma cura externa de um câncer que cresceu, e que Jesus Cristo curou, houve também uma cura na minha alma, porque Jesus, ele é lindo, eu não consigo descrever Jesus, eu sou uma mulher apaixonada por Jesus, eu sou tremendamente apaixonada, meus poros falam isso, minha vida, o meu olhar, o meu ser fala isso, porque só Jesus poderia pegar uma pessoa como eu era e transformar na mulher que é hoje.
E eu sofrendo demais, porque eu olhava e via meu lar desfazendo, meus filhos sofrendo, e eu fui notar que o meu corpo físico estava reagindo. As dores eram tão grandes na alma que o meu corpo reagiu. Então eu tive um tumor nos arcos costais, e o nome do tumor era osteosarcoma ou sarcoma osteogênico, e isso foi em 1992, né? Foi o ano, assim, da enfermidade mesmo. Na verdade, eu, no final de 91, eu já estava com sintomas da doença. Então, eu tinha uma vida muito sacrificante, eu fazia faculdade de letras, eu trabalhava o dia todo dando aula particular para criar os meus meninos já separada, né? Porque o Saquita saiu de casa e ficou algum tempo até sem dar a pensão para ver o que a gente iria fazer, o que a gente ia solucionar do problema, e eu lutando que nem uma louca, fazendo minha faculdade, trabalhando o dia todo, cuidando dos 2 meninos, para conseguir superar tudo isso. E eu vi que estava crescendo nas minhas costas um caroço, e esse caroço pegou a parte interna também, que era o pulmão. Então, tanto ele cresceu para o lado de fora, como ele cresceu para o lado de dentro. Faculdade, e quando ele começou a ficar grandinho, eu não conseguia mais encostar as costas na carteira, na cadeira, né, da faculdade. E eu chegava em casa e os meus meninos até passavam Vick para mim, porque eu sentia muita dor, né? E eu comecei a emagrecer muito. Eu emagreci, assim, em meses, eu emagreci cerca de eu estava antes, quando eu tinha uma vida equilibrada, eu cheguei a pesar 60 e poucos quilos, 62. Eu era forte, estava rechonchuda. E eu emagreci 13 quilos. Foi um emagrecimento grande, né? E nessa época do emagrecimento e dores, e febre, eu ganhei de um aluno meu um termômetro, eu pendurava aqui, porque era febre alta. E quando ia trincar o osso do arco costal, muita dor. E eu pedia para os meus meninos, liga no tio Iaçu, para vir aplicar injeção em mim. Então, ele ligava para o farmacêutico, vinha aplicar Voltaren. E aí eu fiquei alternando entre remédio e Voltaren, remédio e Voltaren. Nessa época eu conheci um rapaz que é o pai do Samuel, do meu terceiro filho. E aí esse conhecimento todo do Marcelo veio a descartar mesmo uma volta, né, com o meu esposo, que era o Gerson, mas nós já estávamos separados, e a doença pegou, e o câncer veio, e uma certa vez, eu fraca já, com muita febre, eu desmaiei, assim, no portão da minha casa, e na frente morava um médico que chama Dr. Pércio, e hoje ele não mora mais lá, neste lugar, que era em Presidente Venceslau, que eu fui nascida e fiquei lá até 5 anos atrás. E daí, esse médico me pegou, eu desmaiada, ele levou para casa dele, ele viu que eu estava queimando em febre, e ele falou, você só avisa a sua família que eu vou te levar para a Santa Casa. E lá na Santa Casa, eles me internaram, avisaram a minha família, e eu fiquei na Santa Casa de Presidente Venceslau durante, eu acredito que uma semana. Eu acho que foi mais ou menos isso. E os meus meninos, já pequenininhos, mesmo pequenininhos, eles eram tão inteligentes, sabe? E resolvidos, e eles já mandaram, né, que fossem buscar eles lá em casa, e ficaram na casa do meu pai, e minha sogra também morava ali pertinho, né, a Batiã, e eles iam para lá e ficaram, e eu fui ser investigada, né?
E aí diagnosticaram, assim, que tinha realmente um tumor e que o meu quadro, de todos os exames que fizeram, dava indícios de eu ter uma doença grave. Aí me mandaram para Presidente Prudente e eu fui fazer a minha primeira cirurgia dos arcos costais num médico chamado Dr. João Cláudio da Paixão, que era pneumologista e ele era cirurgião torácico. E o meu tio, que era médico também, arrumou tudo para que houvesse, então, essa cirurgia, para que fosse retirado os arcos costais, ou o arco costal, porque ninguém sabia o que era direito. E eu entrei para a cirurgia achando que fosse uma coisa, e quando eu saí, eu estava toda cheia de tubos, toda cheia de fios. Na época, eu tinha 28 anos, hoje eu tenho 55, estou indo para os 56 anos agora. Mas eu era uma mulher nova, os meus filhos eram pequenos, né? O Gustavo tinha 9 anos e o Bruninho, se não me engano, tinha 6 aninhos, que eles têm 3 anos de diferença. E aí começou a dureza, né? Tirou os arcos costais, primeiro tirou só 2 fragmentos, metade do pulmão, e aí o diagnóstico, que daí foi triste, né? A gente tem um período, né, em que a gente opera, vai para casa, e aí tem que encarar todo aquele negócio novo que está acontecendo e começar a lutar. Eu não sabia direito o que era, e eu fui no médico tirar os pontos, 15 dias depois da primeira cirurgia, e o doutor João Cláudio da Paixão falou, Sandra, eu tenho que dar 2 notícias, uma é ruim e a outra é boa. Eu falei, então, senhor, dá ruim, porque daí fica o gostinho da boa para o final, né? Aí ele disse assim, bom, a ruim, Sandra, é que você tem um câncer chamado osteosarcoma, que acometeu nos arcos costais. A gente teve que tirar um pedacinho do pulmão também. E a notícia boa é que existe um tratamento que chama quimioterapia, radioterapia, e a gente vai se apoiar nesse tratamento. Então, naquela hora, eu fiquei sem saber o que fazer. Eu olhei para minha irmã, que estava na minha frente, o médico estava fazendo curativo nas costas, e eu disse, meu Deus, câncer. Aí, começou a luta, e vai fazer quimioterapia, eu não queria fazer, até que eu decidi fazer, aí foi mais um sofrimento. Eu comecei as químios, e como o câncer era muito feroz, as quimioterapias também eram muito fortes. Então, eles me internavam, né, para hidratar primeiro, e depois eles começavam a fazer o uso das drogas, né, e eu ficava internada alguns dias, porque era bem drástico. Hoje em dia, eu frequento o Hospital do Câncer para fazer capelania, para fazer as visitas. Eu vejo que o tratamento não é tão agressivo, mas há 20 e poucos anos atrás era bem agressivo. E aí, o primeiro tratamento que eu fiz foi perto dos dias das mães, foi em abril, primeira quimioterapia. E aí, no dia das mães, eu já estava, né, sem o cabelinho. Eu tentava passar um fiozinho para cá, um fiozinho. Pronto. Alô, voltou. Oi. Caiu só. Voltou. Uhum. Pode continuar? Aí eu tentava, sabe, fazer de tudo para eu segurar um fio de cabelo na minha cabeça, mas assim, no Dia das Mães eu já estava quase sem cabelo, né? Mas mais do que os cabelos, eu estava com tudo derrubado, destruído dentro de mim.
mas estava lutando, estava tentando lutar com força, com vontade de lutar. E aí veio de 6 em 6 meses vinha um novo diagnóstico, uma nova recidiva. E aí, com 6 meses passado, novo caroço, nova cirurgia do osteosarcoma. Eu havia tirado 2 arcos costais, agora mais 3 arcos costais. Ele foi subindo do lado esquerdo, ele foi subindo, subindo, e passavam 6 meses, era essa coisa toda de novo, eu lutando, lutando, tudo que aparecia em casa, pessoas que iam lá, sabe, se manifestar em crenças, né, em outras crenças que não era o evangelho de Jesus, eu me apoiava, sabe, porque iam pessoas de outras igrejas, né, prometendo que ia dar certo, que aquilo iria resolver. Foi um japonês lá em casa levar umas garrafadas e falou, você vai tomar isso daqui, isso aqui vai te curar. E eu mal conseguia comer as coisas e tomar aquelas coisas horríveis. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, depois, passado mais 6 meses da segunda cirurgia, nova recidiva do câncer. Agora, ele havia subido aqui para cima, nessa paleta. Então, meu braço estava muito inchado. E assim, febre, sempre febre, quando ia voltar, e muita dor. E minhas crianças já estavam assim, destruídos. Os meninos estavam destruídos. Eles sofreram muito. Eu sofri demais porque a gente sofre na carne, mas as crianças ou quem está de fora sofre muito. E a gente estava assim, lutando, lutando, e aí o médico disse assim: a gente vai amputar o teu braço. Então, eu não teria meu bracinho, eu tenho meu bracinho, eu tenho os 2 bracinhos, esquerdo e direito, para a glória de Deus. Eu iria amputar o braço esquerdo, estava marcado no centro cirúrgico a amputação do meu braço, quando a dona Cecília, a mãe da minha melhor amiga de infância, Carmen Lúcia, ela era da igreja metodista, e ela me convidou para um congresso que iria ter na igreja metodista. E ela disse assim, quando ela me ligou, Sandra, a igreja está orando para que haja manifestação da graça, do poder de Deus por esses dias do congresso. E eu queria que fosse a sua cura. A gente está orando, a gente está jejuando para que aconteça algo diferente no meio do povo de Deus. Mas eu não tinha conhecimento de Deus. E eu falei para ela, ai, dona Cecília, pelo amor de Deus, eu não quero nada, eu quero morrer sossegada, eu não aguento mais colocar expectativa em mais nada, me deixa quietinha, eu não vou. E aí ela desligou o telefone, eu desliguei, mas eu chorei demais da conta. Eu estava de lencinho na cabeça, eu usava lencinho porque eu não tinha cabelos, né? E eu deitei no sofá e meus meninos ficavam sempre pertinho de mim. O que foi, mãe? Você tá com dor? Eu falei, deixa eu quietinha, me deixa quietinha. E aí chegou o dia desse convite, né? E eu tava lá chorando e toda triste, toda sem esperança. Aí chegou uma amiga minha para me visitar à tardezinha. Ela sempre ia, era amiga de faculdade. E ela chegou e eu falei assim, ai, Clarice, eu recebi um convite da dona Cecília, da igreja metodista. E ela me convidou para ir na igreja, mas como que eu posso ir na igreja? Se eu não consigo dar um passo que eu já sinto cansaço, né? E eu não estava dirigindo, eu estava na companhia do Marcelo. O Marcelo muitas vezes tinha que saía com o carro, e eu também não iria dirigir. Aí a Clarice falou, eu te levo. Ela conseguiu me levar para a igreja metodista, e eu cheguei lá, e assim, todo mundo me olhando, porque eu era conhecida na cidade toda, ainda chegar daquele jeito que eu cheguei, muito mal, né?
toda sem cabelinho de lencinho, uma cor horrível, porque o doente do câncer, ele fica com uma fisionomia muito parecida. Todo mundo fica com a mesma fisionomia, né, sem cor, fica aqui muito verde, assim, muito esverdeado, né, e eu cheguei, e assim, o culto estava acontecendo. Eu não tinha muito essa ligação com a igreja evangélica. Eu tinha ido algumas vezes na igreja porque a Carmen Lúcia me convidava, mas não em cultos. Eu ia brincar de ping-pong lá na igreja metodista, alguma coisa assim, no retiro que eu fui uma vez. Aí eu lá, aquele culto acontecendo, uma palavra ministrada, eu lembro que foi uma palavra ministrada assim, curta, e eu quero apontar, assim, sempre para Jesus, porque eu sei que Deus usa as pessoas para nos abençoar. Usou o pastor naquela noite para me abençoar. Mas, assim, o que seria de mim? O que seria do pastor? O que seria da igreja sem Jesus? Então, eu aponto sempre para Jesus, porque Ele é o autor da nossa fé. Ele é o alfa, é o ômega, é o início, é o fim. Sem ele, nada do que acontece poderia acontecer. Louva a Deus pela vida de todas as pessoas que estavam junto, que me convidaram, das pessoas que foram bênção na minha vida, mas sempre eu aponto para Jesus. Porque não é sobre nós, é sobre Ele que acontece todas as coisas. E aí aconteceu o culto, acontecendo todas as coisas, e o pastor falou assim, né, quem tivesse um problema, que quisesse lá na frente, para receber uma oração, uma ministração. E aí eu falei assim, eu não quero. E a dona Cecília, a dona Lourdes Biral, que eu amo de paixão, elas falaram, vamos, Sandrinha, você tá mal, filha, você precisa. Eu falei, eu não quero, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. E aí o pastor orou pelas pessoas que estavam lá na frente, eu não fui, fiquei no meu cantinho no fundo da igreja, e aí esse pastor, que não era o pastor da igreja, ele era um pastor convidado para ministrar, estava lá o pastor da igreja que eu também não conhecia, que é um pastor que eu amo muito, o pastor Natanael, é o meu pastor que cuidou da minha alma, que cuidou da minha vida também. E aí, este pastor, depois que todo mundo voltou para o lugar, ele falou, você, de lenço na cabeça, vem aqui na frente. Jesus quer te curar essa noite. Então, na palavra de Deus está escrito que não foi nós que escolhemos Jesus, mas foi Ele que nos escolheu. E aquela noite eu vi tão claro que foi Ele que me escolheu. Ele me escolheu com um propósito de frutificar, de dar frutos, de permanecer e dar frutos. E eu fui à frente da igreja sozinha. E esse pastor falou, você conhece Jesus? Aí eu disse, sim, eu conheço porque eu ouvi falar na igreja católica. Aí ele disse, você sabia que ele está aqui nessa noite? Eu falei, não, eu não estou enxergando ele aqui. Aí ele disse, ele está aqui. E ele quer te curar. E naquela hora ele pediu licença, ele deu a volta numa cerquinha que tinha no púlpito, pediu licença, colocou a mão no lugar certinho, onde tinha sido extraídas as costelas, uma mão na frente, outra atrás, e começou a falar, determinar que a célula do câncer fosse retirada em nome de Jesus do meu corpo. E começou a dar gargalhadas e dizer, vem Deus, vem Jesus, com células sadias, vem Jesus, mas dava gargalhadas, e eu abracei e chorei muito, muito, muito. Eu não posso dizer para ninguém que houve um chacoalhão em mim, que eu senti um arrepio, não foi isso, foi
um significado muito grande tudo que aconteceu, porque quando o pastor que orou por mim, ele estava conversando comigo e falando sobre a pessoa de Jesus, os olhos deste pastor já não eram mais os olhos dele, e eu enxergava como se fosse uma cachoeira de amor e de compaixão. Essa palavra ficou muito clara para mim. Jesus, ele teve compaixão, ele foi apaixonado pela minha vida, e ele, assim, ele fez com que eu sentisse que eu era amada pela primeira vez na minha vida. Pela primeira vez da minha vida, sabe? Eu senti que eu era dele e ele era meu, sabe? E aí eu senti um pertencimento, né? Eu já não estava largada no mundo, eu já não era apenas uma pessoa rodando no mundo, mas eu tinha um dono, eu tinha um senhor, eu tinha alguém que olhou para mim primeiro do que eu olhei para ele, que me amou primeiro do que eu amei ele, e aconteceu tudo naquela noite. E eu saí de lá da igreja, eu não posso dizer que eu saí já 100%, porque eu estava péssima, eu estava muito magra, muito acabada e muito fraca. Mas eu saí com uma convicção tão grande que Jesus Cristo havia retirado as células doentes e posto no lugar células sadias, e que ele me amava. Isso era grande na minha vida. E eu pedi, né? E na hora que o pastor estava orando também, aconteceu uma coisa muito legal, muito linda, né? Ele disse assim: você está com uma cirurgia marcada. Deus está falando comigo que você tem uma cirurgia marcada. Desmarque essa cirurgia. Era a amputação do meu braço esquerdo, que estava já marcado no centro cirúrgico. E ele disse assim: e chegando em casa, você tira esse lenço, glorifica a Deus, porque eu vejo na tua cabeça cabelos, vejo cabelos, mas mais do que cabelos, eu vejo uma vida nova para você. E eu falei assim: meu Deus, como é que faz esse negócio que o senhor falou? Glorifica, eu não sei fazer isso daí, né? Aí ele disse: você fala assim, obrigada, glória a Deus, obrigada. Aí eu fui para casa e já no outro dia eu quis entrar em contato com o meu médico para desmarcar a cirurgia, porque o pastor disse assim: você não vai precisar fazer a cirurgia, porque ele, Deus, é o seu Deus. Desmarque a cirurgia. E eu fui desmarcar, assim, foi muito louco eu desmarcar a cirurgia, né? Porque o médico quis quase me matar antes de eu morrer, né? Porque eu falei para ele: doutor Jason, eu quero desmarcar, eu vim com o meu pai aqui, porque eu quero desmarcar a cirurgia da amputação do braço, porque Jesus me curou. Aí o meu pai olhava para o médico e fazia assim, tipo assim: ela fez tanta quimioterapia, eu fiz 7 quimioterapias, 40 radioterapias. Aí meu pai fez assim, tipo, ela não tá muito bem, né? Aí o doutor Jason falou assim: ah, meu Deus do céu, mas quem que te curou? Aí eu disse: foi Jesus Cristo. Aí ele disse assim: Jesus, aquele que morreu assim na cruz, ele te curou? Eu falei: me curou, eu fui na igreja e ele me curou. Por isso eu quero desmarcar a cirurgia. Aí ele disse assim: ah, então, se ele te curou, você pede para ele agora curar todos os estrupiados que estão ali fora. Aí eu disse: não, doutor, aí o senhor que pede, porque assim, ele me curou agora, eu não sei o que ele vai fazer com todo mundo, entendeu? Aí foi assim, a igreja estava sempre junto comigo, foi mandado fazer um novo exame, uma nova revisão das lâminas, né? Mandaram para outra cidade, que se não me engano foi para Campinas ou foi para São Paulo,
para fazer uma revisão da lâmina, foi desmarcada a cirurgia até chegar a revisão da lâmina, o médico disse que era uma inconsequência, porque eu iria morrer antes, e a igreja estava junta comigo, unida comigo, orando comigo, todos os dias a igreja ia orar comigo na minha casa, para minha fé ser fortalecida, e chegou o resultado do exame, para glória e honra sempre do nosso maravilhoso Deus, veio negativado osteosarcoma, e eu fui curada, né, milagrosamente, por Jesus Cristo de Nazaré. Isso é lindo demais. Ele me deu tempo de vida, né? Eu que pensava que eu não fosse ver meus filhos se formarem ou fazerem uma escola, terminarem um nível mais evoluído de ensino, eu vi eles se formando, os dois. O Samuel agora é o meu novo filhinho, tive um novo filho, né, com o Marcelo, depois de um câncer. Jesus me deu um filho que é um filho abençoado, é o maior filho que eu tive. Ele é uma bênção, um menino grande, forte, nasceu sem problema algum. Eu fui gestante sem ter os 4 arcos costais, né? 5 arcos costais que foram tirados. Eu fui gestante, eu tive meu filho, fui curada na alma, porque eu falava para o pastor Natanael, se eu sou de Jesus, eu tenho que amar minha mãe. Fala sério. Como é que eu vou viver com a minha mãe, tendo o Espírito Santo dentro de mim, sem poder amar minha mãe? Eu quero amar minha mãe. Então, esse foi, assim, o alvo principal depois da minha conversão e da minha cura. E aí o pastor Natanael falava assim para mim, mana, vamos fazer uma campanha de jejum e oração. E você vai conquistar o coraçãozinho da tua mãe. E aí nós fizemos uma campanha, eu e o meu pastor, de oração e jejum, todos os dias, até o horário do almoço, ininterrupta, até Jesus operar um milagre. E assim, para honra e glória do nome de Jesus, demorou um tiquinho. O pastor Natanael, assim, foi usado por Deus para me explicar que eu devia dar gotas homeopáticas de amor para minha mãe. Explicou como eu deveria agir, que eu deveria sempre estar dando um mimo para ela, fazendo alguma coisa de agrado para ela. E aí eu fui, o começo foi trágico, entendeu? Primeira vez que eu levei um pãozinho para tomar café com ela, ela falava que não tinha café, que não tinha leite, que não tinha nada. Aí eu falava, não tem problema, senta aqui, come um pãozinho comigo. E ela começou a olhar meio assim, ressabiada, porque eu era de mandar ela para cada lugar, eu era de bater porta, eu era de xingar ela de bruxa, de coisa ruim. E aí Jesus começou a mudar tudo no meu coração, e eu falei, eu quero amar minha mãe, independente dela não mudar, eu preciso amar minha mãe, porque Jesus ama minha mãe. E aí, assim, com o amor que vem de Deus, eu consegui um dia chegar para ela e falar, mãe, eu preciso pedir perdão para a senhora de umas coisas, mãe. Ela falou, para, menina. Falei, não, mãe, é uma coisa muito séria, porque eu vejo que precisa ser liberado perdão para a gente poder se entender, para a gente poder se amar, né? E aí eu comecei a pedir perdão para ela das vezes em que eu fui tão mal criada, das vezes em que eu desonrei a minha mãe, casando fora de hora, de maneira errada, das vezes em que eu fui tão ingrata, em que eu fui tão cruel, né? Por favor, mãe, emite da tua boca o perdão, fala para mim, minha filha, eu te perdoo. E ela ia falando, sabe? Ela falava assim, tá bom, filha, tá bom, eu te perdoo disso, tá bom. Aí eu falei, agora eu preciso te pedir perdão de uma coisa muito séria. Aí ela falou, o que que é? Ela ficou assustada. Eu disse, me perdoa, mãe, de eu ter nascido no momento errado para a senhora. A senhora já estava com as filhas grandes, né? E isso
não veio em boa hora para a senhora, mas me perdoa. Ela disse, eu não posso fazer isso, filha. Eu falei, pode. Aí eu tive a certeza de que o nó, aquilo de ruim que existia entre eu e ela, estava no nascimento. E ela falava, filha, eu não vou conseguir. Eu falei, eu te ajudo. Fala para mim, fala que a senhora libera o perdão. E assim, foi muito difícil, mas ela conseguiu. Ela falou, eu te perdoo. Foi assim, aí eu abracei a minha mãe, sabe? Foi uma coisa muito linda, foi muito linda. E eu consegui, a partir desse dia, ter um relacionamento muito bom com a minha mãe. Equilibrado, um relacionamento abençoado. Nós tínhamos momentos de muitos risos. Eu chamava ela de Muxinha, porque meu sobrenome é Muxom. E ela ficou uma velhinha, muito magrinha no final, sabe? E eu chamava ela de Muxinha. Eu falei, minha Muxinha, a senhora é só minha Muxinha. E eu cuidei da minha mãe, eu cuidei dela, né? Ela teve o Alzheimer. Eu já estava morando aqui em Prudente quando ela piorou do Alzheimer, né? E ela vinha me ver aqui, ela era um baratinho. E eu chegava lá para ver ela, porque eu ia toda semana, eu ia na sexta e voltava na segunda. Eu dormia com ela. E ela falava assim, por que você demorou? Então, foram dias muito bons, eu cuidando da minha mãe. O último dia de vida dela, eu que fiz a oração dela se entregar para Jesus, de verdade, e ir para Jesus, porque ela estava morta, ela estava já o organismo dela já estava todo morto, né? Ela estava com as pernas todas já escuras, ela teve falência múltipla dos órgãos no final. E eu que fiz a oração, eu cantei a música do céu, Lindo Céu, cantei para ela. E ela faleceu. E agora eu estou cuidando do meu pai, de 95 anos. Meu pai vai fazer 96 em setembro e eu faço 56 em outubro. E então, assim, o que eu quero deixar bem frisado para todo mundo que ouviu o meu testemunho lindo do que Jesus fez, é que Jesus ainda está fazendo, né? Eu ainda tenho esperado confiadamente pelo Senhor. Eu ainda tenho promessas de Deus ainda se cumprir na minha vida, mas eu sou muito feliz com Jesus. Muito feliz, porque ele não só me curou de um câncer, mas ele curou a minha alma. Ele curou o meu ser. E só Jesus Cristo de Nazaré pode fazer isso na vida de uma pessoa. Outro Deus não consegue, um Deus pagão não consegue, um terapeuta não consegue, um médico não consegue, mas Jesus consegue fazer tudo pelas vidas, pelos relacionamentos. Hoje a gente teve o testemunho da Márcia, que falou demais no meu coração, e a gente sabe como é difícil quando a gente enfrenta, mas a gente vê que na tempestade Deus forja a gente também. Deus trabalha com a gente também. E a gente é uma joinha rara na mão do dono de todos os ouros e da prata. E um dia eu falei para uma irmã lá na Metodista, falei, irmã Irene, tá doendo. Ela disse assim, porque vai para o fogo, filha, para refinar, para virar um ouro puro. E eu quero sempre ser uma pessoa pura, uma pessoa em que Deus vai lapidando, 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 até ter realmente a marca de Jesus em mim. Eu quero exalar o bom perfume de Cristo. E a gente só exala quando a gente passa por alguns desertos, alguns sofrimentos, algumas dores, e a gente vai crescendo, crescendo, até atingir a estatura do varão perfeito.
Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Eu acho que eu usei todo o tempo. E se deixar, eu vou muito. Eu vou muito além. Ô, Sandrinha. Sandrinha, poxa vida, que bom poder ouvir você contar esse testemunho do poder do nosso Senhor Jesus. Que bom poder ouvir você falar que Ele continua operando nos nossos dias. Amém. Todo Viu? dia. E glórias a Deus, não é? Mas eu quero pedir, Sandra, que você ore, antes de você terminar a sua participação, que você ore por todos que estão nos assistindo. Eu vou postar o seu testemunho no YouTube, né, para que as pessoas compartilhem com pessoas, pedindo a Deus, que eu sei que você faz isso. Deus, o que o Senhor fez na minha vida, o Senhor pode fazer na vida de qualquer pessoa. Amém. Cura, Deus, muda, restaura, transforma. Tá bom? Amém. Vamos fazer isso nessa hora, Sandrinha? Vamos. Então vamos. Senhor, meu Deus, todos os dias, quando eu me coloco diante de Ti, eu digo assim, Deus. Senhor, eu oro e eu sei que o Senhor me escuta. Por isso, nesse momento, eu quero orar e ter a certeza que o Senhor está me escutando. Porque Deus. hoje, Senhor, eu sou sua filha. E nós estamos rodeados de irmãos, rodeados de filhos do Senhor, que muitas vezes podem estar passando por necessidades parecidas com essas. A gente não sabe, nem eu, nem o pastor, nem a Márcia, mas o Senhor sabe. Então, Senhor Deus, que o Senhor, Pai, que o Senhor faça aquilo que o Senhor pode fazer, porque de vez em quando que eu converso com o Senhor, eu digo, Senhor, eu não posso, mas Tu podes. É verdade, eu não Deus. tenho, mas Tu tens. Então, Senhor, vai de encontro às necessidades de cada pessoa que nessa noite se colocou para ouvir os grandes feitos do Senhor na nossa vida. Vai de encontro. E que o Senhor também realize maravilhas e prodígios, Pai. O Senhor não ficou pequenininho, o Senhor é grande. O Senhor é muito grande. O Senhor é tão grande que nós não sabemos nem imaginar. O Teu poder é infinito. Então, porque o Senhor tem um poder infinito, é que nós clamamos ao Senhor. Sim, por favor, Senhor, abranja essas pessoas. Entra nas famílias, Deus, eu não sei porquê, mas eu sinto na minha alma em que existem famílias que também têm tantos problemas familiares, e o Senhor pode restaurar. E o vínculo da perfeição é o amor, Senhor. Que o Senhor derrame o amor do Senhor na vida das pessoas, e que o Senhor opere, Deus. Que o Senhor venha com grande poder e grande glória nesta noite, Pai. Não por causa de mim, nem por causa do pastor, nem por causa da Márcia, mas por causa do Senhor. Porque o Senhor não falha, porque o Senhor é magnífico, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigada por essa oportunidade de nós podermos falar e de nós podermos orar. Muito obrigado por tudo. Nós agradecemos no nome do seu Filho, Jesus, que nós amamos. Amém. Amém, pastor. Obrigada, Márcia. Deus abençoe. Amém. Olha, espero que em breve possamos estar juntos, tá bem? Se Deus quiser, pastor, eu quero fazer a obra do Senhor. Uma alegria muito, Jó. Sandrinho, Deus abençoe. Amém, Deus abençoe. Amém, vocês também. Ai, eu sou chorona. Eu também. Eu sou muito chorona. Deus abençoe a igreja de Pibatã. Amo vocês. Amém. Tá bonita ela, linda. Gente. Glória a Deus. Ai. Emocionante, né? Que testemunho, não é? É emocionante. Do poder de Deus, da presença do Senhor, da ação de Deus. É isso que eu tenho procurado falar para a nossa igreja, que é a Pibatã. Deus continua fazendo, continua operando, continua curando.
E nós precisamos buscar a cada dia mais sermos cheios da presença de Deus. Que a Pibatã seja cheia da presença de Deus, meus queridos, para que haja a cura física, né? Que haja cura na alma, na mente, mas que haja salvação de vidas, transformação de vidas para a glória do Senhor. Queridos, com muita alegria no coração, nós vamos ficando por aqui hoje, tá bom? Que a sua semana seja maravilhosa. Amém. E se Deus quiser, na quarta-feira a gente está de volta. Grande abraço. Amém. Espero que você tenha sido ricamente abençoado. Eu vou pôr no YouTube, lá naquela minha página, Pastor Paulo Balaniuk, tá? Que tá bombando, tá bombando. Pela fé, irmã, pela fé. Tá bombando. Tá? E aí você pode pegar e compartilhar com amigos, pessoas enfermas, pessoas que estão precisando ouvir do poder de Deus. Escreve lá, gente. Para de palhaçada. Um beijo, gente. Escreve lá, tá? Fica com Deus. Muito bem. A paz do Senhor Jesus.